Milagres de Gênesis. O poder sobrenatural revelado. O livro de Gênesis. Para muitos, é apenas o ponto de partida da Bíblia, o começo de uma longa narrativa. Mas eu os convido a olhar mais de perto, pois Gênesis é muito mais do que uma simples introdução. É um épico, uma tapeçaria cósmica tecida com fios de feitos sobrenaturais, manifestações divinas que desafiam nossa compreensão, e milagres que, segundo a fé cristã, não apenas marcaram o início da humanidade, mas também definiram a própria natureza da nossa existência e nossa relação com o divino. São eventos que rasgam o véu do ordinário, revelando um universo onde o impossível se torna palpável. Neste vídeo, embarcaremos juntos em uma jornada profunda. Vamos mergulhar nas águas primordiais de Gênesis para explorar os principais milagres e feitos extraordinários que ali são narrados. Não se trata apenas de histórias antigas, mas de eventos que, se contemplados, nos forçam a questionar os limites do que consideramos real. São ocorrências que desafiam as leis naturais que tanto nos esforçamos para decifrar, e que, ao fazê-lo, revelam o poder incomensurável de um Deus que é, ao mesmo tempo, Criador, Juiz e fundamentalmente restaurador. Preparem-se, pois vamos desvendar histórias que vão desde a própria criação do universo, moldada em um tempo que desafia a nossa imaginação, até acontecimentos surpreendentes que transformaram as mais profundas tragédias humanas em grandiosos propósitos. Se a sua concepção de milagre se resume a mares que se abrem ou a enfermos que se levantam subitamente, prepare-se para ter essa visão expandida, talvez até completamente transformada. Os milagres de Gênesis são, por vezes, sutis, por outras, avassaladores, mas sempre carregados de um significado que ecoa através dos milênios. Então, se essa exploração do extraordinário desperta sua curiosidade, já deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma etapa desta jornada. Venha comigo, vamos juntos desvendar os mistérios e os milagres contidos nas páginas ancestrais de Gênesis. Criação do universo, o começo de tudo. Nossa jornada pelos milagres de Gênesis começa, inevitavelmente, no princípio. Antes do tempo, antes da matéria, antes de qualquer conceito que possamos formular, havia o que a narrativa descreve como um vazio, uma ausência. E é aqui que encontramos o primeiro, e talvez o maior, de todos os milagres, a criação do universo. Não a partir de algo pré-existente, mas a partir do nada absoluto. É um conceito que desafia a lógica humana, que opera dentro das fronteiras da causa e efeito que observamos em nosso cosmos. Em uma sequência de 6 dias simbólicos, uma força divina, identificada como Deus, inicia um processo de transformação inimaginável. O caos primordial, a informe escuridão, começa a ceder lugar à ordem. Primeiro, a luz é chamada à existência, separando-se das trevas, estabelecendo o ritmo fundamental do dia e da noite. Este ato inicial, a simples proclamação, haja luz, e a luz surgindo, já nos coloca diante de um poder que transcende qualquer força natural conhecida. Não é uma reação química, não é uma explosão estelar em um universo já existente. É a própria gênese da energia. Em seguida, o firmamento é estabelecido, o céu que se estende sobre nós, separando as águas de cima das águas de baixo. A terra emerge, seca e pronta para a vida, enquanto os mares se reúnem em seus devidos lugares. A narrativa nos conta sobre a aparição da vegetação, plantas que dão sementes e árvores que produzem frutos, cada uma segundo a sua espécie.
Uma explosão de vida botânica, não por evolução lenta e gradual ao longo de eras, mas por decreto divino, pronta para sustentar o que viria a seguir. Pensem na complexidade de uma única semente, na informação genética ali contida. O quarto dia vê a criação dos luzeiros no céu, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas, pontilhando a vastidão do espaço. Eles não são apenas fontes de luz, mas também marcadores do tempo, dos dias, dos anos, das estações, um relógio cósmico de precisão espantosa, posto em movimento por uma vontade. O milagre aqui não é apenas a existência desses corpos celestes, mas a sua perfeita sincronia e propósito dentro do sistema recém-formado, um sistema que apenas começamos a compreender. Então, as águas pululam com criaturas vivas, e os céus se enchem com o voo das aves. Grandes monstros marinhos e todas as formas de vida aquática são chamados à existência, cada um se movendo e se multiplicando. A diversidade da vida marinha, desde o microscópico plâncton até as gigantescas baleias, surge em um instante de comando criativo. Da mesma forma, as aves, com sua incrível capacidade de voo e seus cantos distintos, preenchem um novo nicho ecológico. A própria vida, em sua miríade de formas, é um testemunho contínuo desse ato criador. No sexto dia, a Terra produz seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens. E, como ápice dessa criação terrena, surge o ser humano, formado à imagem e semelhança divinas. Com o sopro da vida, o homem e a mulher são incumbidos de cuidar da terra. O simples fato de que toda essa vasta e complexa realidade, desde as galáxias distantes até a menor partícula subatômica, é trazida à existência apenas pelo poder da palavra divina, e disse Deus, nos mostra um nível de autoridade sobrenatural que é, em sua essência, absoluto e insondável. Este não é apenas um relato sobre origens, é uma declaração sobre a natureza do poder. Um poder que não necessita de ferramentas, de matéria-prima pré-existente, nem de leis físicas para operar, pois ele é a fonte de todas essas coisas. A criação em 6 dias, seja interpretada literalmente ou metaforicamente, aponta para um milagre de proporções cósmicas, um evento fundamental que estabelece o palco para todos os outros feitos extraordinários que se seguirão. É a manifestação primordial da vontade divina transformando o nada em tudo. Noé e o dilúvio, um novo começo. Avançamos na narrativa de Gênesis e nos deparamos com um dos momentos mais icônicos e, sem dúvida, milagrosos, a história de Noé e o dilúvio. A humanidade, que havia começado com tanta promessa, havia, segundo o texto, se desviado profundamente. A corrupção e a violência haviam se espalhado pela terra a tal ponto que Deus decide, em um ato de juízo, reiniciar a civilização. Uma decisão drástica, nascida de uma tristeza divina pela condição humana. Mas, mesmo em meio a esse juízo iminente, há um vislumbre de esperança, uma chance para a continuidade. Deus escolhe um homem, Noé, descrito como justo e íntegro em sua geração. A ele é dada uma tarefa monumental: construir uma arca gigantesca. As dimensões fornecidas, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, desafiam qualquer lógica de engenharia naval da época, especialmente para um único homem e sua família. Imagine a cena. Noé, sem a tecnologia moderna, sem equipes de construtores especializados,
provavelmente sob o escárnio e a incredulidade de seus contemporâneos. O milagre da construção da arca já é, por si só, extraordinário. A perseverança de Noé, a habilidade para realizar tal feito, a obtenção dos materiais necessários, tudo isso aponta para uma capacitação que vai além do comum. Mas o evento se torna ainda mais espantoso quando consideramos o que se segue. Animais de todas as espécies, terrestres e voadoras, começam a chegar à arca, em pares, macho e fêmea, ou em grupos de 7 para os animais puros. Eles não são caçados ou reunidos por Noé. Eles vêm por conta própria, guiados por uma força invisível, uma inteligência orquestradora que transcende a compreensão. Pensem na logística envolvida, a diversidade da vida animal, desde os menores insetos até os maiores mamíferos, todos convergindo para um único ponto, entrando ordeiramente na arca. Como sabiam para onde ir? Como coexistiram pacificamente durante tanto tempo em um espaço confinado? A narrativa sugere uma intervenção divina direta, suspendendo instintos naturais e guiando cada criatura ao seu refúgio designado. É um milagre de organização e cooperação animal em uma escala sem precedentes. Então, as comportas do céu se abrem e as fontes do grande abismo jorram. A chuva cai incessantemente por 40 dias e 40 noites, e as águas sobem, cobrindo toda a superfície da terra, até mesmo os cumes das montanhas mais altas. A arca, essa imensa embarcação de madeira, flutua intacta sobre o vasto oceano global, protegendo seus preciosos ocupantes. A sobrevivência da arca em meio a um cataclismo de tal magnitude, resistindo a tempestades e correntes, é em si uma maravilha da providência divina. Após muitos meses, as águas começam a baixar. A arca repousa sobre os montes de Ararat. Noé envia uma pomba, que retorna com um ramo de oliveira, sinal de que a terra seca havia reaparecido. Finalmente, a porta da arca se abre, e Noé, sua família e todos os animais desembarcam em um mundo lavado, purificado, pronto para um novo começo. É um recomeço para a humanidade e para o reino animal. Tudo preservado através de uma série de intervenções milagrosas. E, como selo dessa nova era, um arco-íris surge no céu. Deus estabelece uma aliança com Noé e com toda a criação, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. O arco-íris, embora um fenômeno natural explicável pela refração da luz nas gotas de chuva, é aqui investido de um significado profundo. Não é apenas beleza efêmera, é o símbolo visual de um pacto divino, um lembrete constante da promessa e da misericórdia. O dilúvio e a salvação de Noé são, portanto, um complexo de milagres, de aviso, de construção, de congregação, de preservação e de renovação. Nossa exploração dos feitos extraordinários de Gênesis nos leva agora a um episódio intrigante e carregado de um tipo diferente de poder, a história da Torre de Babel. Após o dilúvio, a humanidade, ainda unida por uma única língua e um propósito comum, migra para o leste e se estabelece na planície de Sinar. Ali, movidos por uma ambição que ecoa através dos tempos, eles decidem construir uma cidade e uma torre. Mas não era uma torre qualquer. O objetivo declarado era que seu cume alcançasse os céus. Este não era apenas um feito arquitetônico, era um ato simbólico, uma declaração de autonomia e autoexaltação. Façamos para nós um nome, eles disseram, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Havia um desejo de unidade, sim,
mas uma unidade centrada no homem, na sua própria glória e capacidade, em vez de uma orientação divina. Era uma tentativa de assegurar seu próprio legado, de se tornarem, em certo sentido, como deuses. A narrativa nos diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Esta é uma linguagem antropomórfica, claro, mas que transmite a ideia de uma atenção divina, focada naquele empreendimento humano. E a avaliação divina é clara. Se como um só povo e com uma só língua, eles começaram a fazer isso, nada do que intentassem fazer lhe seria impossível. Havia um potencial ilimitado, mas talvez um potencial que, sem a devida humildade e orientação, poderia levar a consequências desastrosas. É então que o milagre, ou a intervenção divina, acontece. Mas não é um milagre de destruição física, como fogo do céu ou um terremoto que derruba a torre. Em vez disso, Deus age de uma forma muito mais sutil, porém imensamente poderosa. Ele confunde a língua de todos os habitantes da terra. Em um instante, a comunicação clara e coesa que unia os construtores se desfaz. Ninguém consegue mais entender o que o outro está dizendo. O planejamento, a coordenação, a própria colaboração tornam-se impossíveis. Imagine a cena. Um momento antes, ordens eram dadas e compreendidas, materiais eram passados, planos eram discutidos. No momento seguinte, um caos linguístico. Palavras que antes tinham significado, agora soam como um balbuciar sem sentido. A frustração, a confusão e talvez até o medo devem ter se espalhado rapidamente. O grande projeto, que simbolizava a unidade e a ambição humana, paralisa instantaneamente, não por falta de vontade ou recursos, mas por uma barreira invisível e intransponível: a incompreensão mútua. Este evento é apresentado como a origem sobrenatural da diversidade linguística que vemos no mundo hoje. Uma explicação para como a humanidade, que partilhava uma origem comum, veio a falar tantas línguas diferentes. Mas o verdadeiro poder aqui, o aspecto milagroso, reside na intervenção invisível. Sem derrubar uma única pedra da torre com força bruta, sem causar dano físico direto, Deus desmantela o plano ambicioso com apenas uma ideia, uma mudança na própria estrutura da comunicação humana. A consequência imediata é a interrupção da construção da torre, que passa a ser chamada de Babel, significando confusão. E, ironicamente, o que eles temiam, serem espalhados sobre a face da terra, acontece como resultado direto dessa intervenção. Forçados pela incapacidade de se comunicarem, os diferentes grupos linguísticos se separam e se dispersam, povoando diversas regiões do planeta. A Torre de Babel é, portanto, um milagre de intervenção sutil, mas com consequências globais e duradouras, um lembrete do poder divino sobre os fundamentos da sociedade humana. Chegamos agora a uma das figuras centrais de Gênesis, Abraão, e sua história é permeada por intervenções divinas e promessas que parecem desafiar a própria realidade. A vida de Abraão é um testemunho da interação entre o divino e o humano, marcada por milagres que não são apenas demonstrações de poder, mas também profundas lições de fé e obediência. O primeiro grande milagre em sua vida é a própria promessa. Deus chama Abrão, como era inicialmente conhecido, de sua terra natal, Ur dos Caldeus, e lhe faz uma promessa extraordinária, que dele faria uma grande nação, que o abençoaria, engrandeceria seu nome, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Esta promessa é feita a um homem que, junto com sua esposa Sarai, já avançava em idade e, crucialmente,
não tinha filhos. Sarai era estéril. No contexto da época, a ausência de descendentes era uma grande aflição e o fim de uma linhagem. Os anos passam e a promessa parece cada vez mais distante. Abraão e Sara envelhecem e a esterilidade de Sara persiste. No entanto, Deus reafirma sua promessa. O nascimento de Isaque, o filho da promessa, quando Abraão tem 100 anos e Sara 90, já seria por si só um milagre notável. Um casal em idade tão avançada, biologicamente muito além da capacidade reprodutiva natural, concebendo e tendo um filho saudável? Isso desafia as expectativas biológicas e é apresentado como um dom direto de Deus, um sinal de seu poder sobre as leis da natureza. Mas a narrativa da fé de Abraão atinge seu clímax em um teste ainda mais profundo e angustiante. Anos depois do nascimento de Isaque, o filho amado, o herdeiro da promessa, Deus pede a Abraão algo inconcebível, que ele ofereça Isaque em sacrifício sobre um monte que lhe seria mostrado. Imagine o conflito interno de Abraão, o filho que esperou por décadas, o cumprimento da promessa divina, agora deveria ser entregue à morte por ordem do mesmo Deus que o prometeu. Abraão, em um ato de obediência que tem sido debatido e ponderado por teólogos e filósofos por séculos, decide seguir a ordem divina. Ele viaja por 3 dias com Isaque, a lenha para o holocausto e o fogo. A angústia dessa jornada é palpável no texto. Quando Isaque pergunta sobre o cordeiro para o sacrifício, a resposta de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, é carregada de uma fé que beira o incompreensível. Ele sobe o monte, constrói o altar, amarra seu filho e levanta a faca. É nesse instante de tensão máxima, no último segundo, que outro milagre acontece. Um anjo do Senhor brada dos céus, impedindo Abraão de consumar o sacrifício. Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. A intervenção é direta, clara e salvadora. Deus não desejava a morte de Isaque, mas a demonstração da fé e da obediência inabalável de Abraão. E como se para sublinhar a providência divina, Abraão levanta os olhos e vê, preso pelos chifres em um arbusto, um carneiro. Exatamente no lugar certo, na hora certa. Não foi uma coincidência afortunada, foi a provisão divina, o cordeiro que Deus mesmo havia providenciado, como Abraão havia profetizado a seu filho. Este momento não apenas salva Isaque, mas também solidifica a aliança entre Deus e Abraão, revelando um Deus que testa, mas também provê, um Deus que valoriza a fé acima de tudo. Os milagres na vida de Abraão são, portanto, sobre promessas cumpridas contra todas as probabilidades e sobre a intervenção divina nos momentos mais críticos. Por fim, nossa jornada pelos milagres de Gênesis nos conduz a uma das narrativas mais emocionantes e complexas, a história de José. Aqui, o milagre se desdobra não tanto em eventos instantâneos e espetaculares que desafiam as leis físicas, mas em uma longa e intrincada teia de providência divina, onde o sofrimento humano e as injustiças são, de forma extraordinária, transformados em instrumentos para um propósito maior. José, o filho favorito de Jacó, é dotado de sonhos proféticos, o que atrai a inveja e o ressentimento de seus irmãos. Eles o vendem como escravo, e ele é levado para o Egito. Sua túnica colorida, símbolo do amor de seu pai, é manchada com sangue de animal para simular sua morte. Aqui começa uma longa descida ao sofrimento vendido, falsamente acusado pela esposa de Potifar, após resistir às suas investidas.
e lançado injustamente na prisão. Anos se passam, e José parece esquecido, ignorado pelo mundo. No entanto, mesmo nas profundezas da prisão, a presença divina é sutilmente indicada. José demonstra uma habilidade sobrenatural para interpretar sonhos. Primeiro para seus companheiros de cela, o copeiro e o padeiro do faraó. Suas interpretações se cumprem, mas o copeiro, uma vez restaurado a sua posição, esquece-se de José por mais 2 anos. Parece que a esperança está perdida. Mas o tempo de Deus, como vemos repetidamente, não é o nosso tempo. O milagre começa a se manifestar de forma mais evidente quando o próprio faraó é perturbado por sonhos que ninguém em seu reino consegue decifrar. É então que o copeiro se lembra do jovem hebreu na prisão. José é trazido perante faraó e, com uma sabedoria que ele atribui a Deus, interpreta os sonhos. 7 anos de fartura avassaladora seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora. Mais do que isso, José oferece um plano estratégico para enfrentar a crise iminente. Faraó, impressionado com a sabedoria e o espírito divino em José, o exalta de forma milagrosa. O escravo hebreu, o prisioneiro esquecido, é nomeado o 2º homem mais poderoso do Egito, encarregado de administrar os preparativos para a fome. Durante os anos de abundância, José armazena grãos com diligência e visão. Quando a fome chega, não apenas o Egito, mas também as nações vizinhas, incluindo a terra de Canaã, onde sua família vivia, são salvas pela previdência de José. O clímax dessa saga de milagres providenciais ocorre quando os irmãos de José, impelidos pela fome, vêm ao Egito em busca de alimento. Eles não o reconhecem, mas José os reconhece. Ele os testa, não por vingança, mas para discernir a mudança em seus corações. E então, o verdadeiro milagre se revela: a reconciliação. Em uma cena de profunda emoção, José se revela a seus irmãos. Em vez de rancor ou vingança pelas décadas de sofrimento que lhe causaram, ele oferece perdão e uma perspectiva divina. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, ele lhes diz. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Esta é a essência do milagre na história de José. A capacidade de Deus de usar as piores ações humanas, traição, inveja, injustiça, e tecê-las em um plano maior de salvação e redenção. José entende que todo o seu sofrimento, desde o poço até a prisão, teve um propósito extraordinário. É um milagre de transformação, não apenas das circunstâncias, mas do coração humano. E assim, percorremos alguns dos mais impactantes milagres e feitos sobrenaturais narrados no livro de Gênesis. Desde a majestosa criação do universo a partir do nada, passando pela preservação da vida através da Arca de Noé, a intervenção divina em Babel, a prova de fé de Abraão e a incrível jornada de José, do sofrimento à exaltação. Cada história, à sua maneira, revela um Deus que interage com a humanidade de formas que desafiam nossa compreensão e expandem nossa percepção do possível. São narrativas que nos convidam a refletir sobre o poder, o propósito e a providência. Esses eventos não são meros relatos do passado. Eles carregam em si sementes de esperança, lições sobre fé e a constante lembrança de que há forças maiores em jogo no universo, forças que podem transformar o caos em ordem, a tragédia em triunfo e o desespero em redenção. Os milagres de Gênesis estabelecem um precedente para a contínua interação entre o divino e o humano ao longo de toda a narrativa bíblica.
Se você se impressionou com a profundidade e o poder desses milagres, e deseja que eu continue trazendo os feitos extraordinários dos próximos livros da Bíblia, faça questão de comentar aqui embaixo. Qual livro você gostaria de ver explorado em nosso próximo vídeo? Sua participação é fundamental para moldarmos juntos esta jornada. E claro, para não perder nenhum episódio desta incrível exploração pela fé e pelo sobrenatural, já se inscreve no canal e ative as notificações. Há muito mais a ser descoberto, muitos mais mistérios a serem contemplados e muitas mais histórias de poder divino que moldaram o curso da história e continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. Obrigado por me acompanhar até aqui e espero vê-lo em nossa próxima investigação sobre o extraordinário.